Amém, querido? Vamos então compartilhar uma palavra abençoada? Vamos? Quero convidar você para pegar a tua Bíblia. Aplicativo também vale, não é? Estamos na era digital. Se estamos transmitindo este culto de forma digital, também quero te convidar a abrir uma Bíblia digital aí, não é verdade? Abra aí, Evangelho segundo escreveu Marcos. No capítulo de número 10, nós vamos ler do versículos 46 até o 52. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10, versículos de número 46 até o 52. Eu quero compartilhar uma palavra muito simples para você, mas uma palavra que neste momento Deus colocou no meu coração, que eu quero compartilhar com você. Eu quero que seja bênção para a tua vida, assim como também foi bênção para a minha vida. Eu vou ler com você um dos textos mais conhecidos da Bíblia, um dos textos mais pregados da Bíblia, mas que sempre trazem verdades extraordinárias para nós. A Bíblia é rica, querida, a palavra de Deus é maravilhosa. Ame essa palavra, porque essa palavra nos cativa, nos emociona, ela nos faz crescer, porque cada vez que nós lemos é uma verdade nova que aprendemos com o Espírito Santo, que ilumina nossa mente, o nosso entendimento para a compreensão dos mistérios da palavra de Deus. E o título da mensagem de hoje é o seguinte: guarde aí no teu coração, aprendendo a lidar com as perdas. Vou repetir, aprendendo a lidar com as perdas é o título da mensagem que nós vamos compartilhar neste momento. Vamos ler então a palavra do Senhor? Marcos 10, 46 até o 52, na versão Almeida, Revista e Atualizada. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Glórias ao nome do Senhor. Ó Deus, que essa palavra venha falar ao nosso coração. Que teu Espírito Santo venha bradar agora a nossa mente, Senhor. Que neste momento nada tire a nossa atenção, que nós venhamos estar prestando atenção na tua palavra, Senhor, e que o Senhor venha falar. E que enquanto nós estivermos aqui pregando, o Senhor vai tratando aí, Senhor. Vai curando, vai libertando, vai fazendo uma obra completa, porque eu sei a quem eu sirvo e eu sei que o meu Deus é poderoso para operar sinais e maravilhas. Faz uma obra na vida desta pessoa. Fala com ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, diferentemente do que muita gente tem falado por aí, que na verdade a vida do crente é vida de só vitória, a vida do cristão é uma vida que não tem sofrimento, a vida daquele que serve a Deus é uma vida sempre de boas notícias e de bênçãos, o mundo real não é assim. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina que a vida é feita de perdas, a vida é feita de batalhas. E talvez neste momento de dificuldade que o mundo está vivenciando, você e eu precisemos, em um culto da vitória como este, talvez perceber que a vitória que nós precisamos enxergar neste momento é a maneira como nós lidamos com a nossa perda, com as nossas perdas. Acredite, querido, aquilo que passou, deixa para trás. Perdeu,
deixa para trás. Nós nunca mais seremos os mesmos depois de tudo isso que nós estamos vivenciando. Aquilo que foi perdido não deve te aprisionar. Pelo contrário, você tem que aprender a lidar com a sua perda para que você possa realmente levantar novamente a cabeça, sacudir a poeira e dizer: não, eu preciso continuar. Hoje eu vim especialmente da parte do Senhor Deus para te falar. Aprenda a lidar com as suas perdas e acredite que, embora você tenha perdido algo, embora você esteja passando por dificuldade, Deus pode mudar o teu cenário. O Jesus a quem nós pregamos é aquele que pode fazer qualquer coisa. O Jesus que eu quero apresentar para você é aquele que te diz: não interessa o que passou, eu faço novas todas as coisas. É isso mesmo, querido. A primeira palavra que eu quero já deixar para você, e eu quero que em nome de Jesus você tome posse, é que o Senhor Deus pode mudar a situação na qual você está. O Senhor Deus pode enxugar as tuas lágrimas. E se você aprender a viver com essa perda que você teve, aprender a passar por esse momento de dificuldade, eu te garanto, você vai contar uma bênção. Você vai cantar o hino da vitória dizendo assim: na dificuldade eu vi que eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Na adversidade eu soube que eu não estava sozinho. Querida, a palavra de Deus é rica de trechos em que fala de momentos de homens e mulheres de Deus que passam por dificuldades, mas que continuam olhando para o Senhor. E é isso que nós precisamos vivenciar, é isso que nós precisamos pregar e é isso que nós precisamos neste momento acreditar. Olha só o que fala em Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a nossa vida é de Deus. Então, se a gente está bem, amém, glória a Deus. Se estamos passando por dificuldade, amém, misericórdia, Senhor, me ajuda a sair desse momento de dificuldade. Nós precisamos saber lidar com as nossas perdas. Nós precisamos conhecer o Deus que em meio à dificuldade estende a mão, que em meio à adversidade acolhe, que em meio ao sofrimento consola e que em meio à alegria faz com que o nosso coração esteja ligado com Ele para glorificar o seu nome. Outra passagem muito marcante, que muitas vezes nós cantamos, nós recitamos, mas na hora que a coisa fica difícil para o nosso lado, a gente costuma esquecer. Abacuque, capítulo de número 3, versículos 17 e 18 diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da videira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Querida, é muito fácil ler, é muito fácil cantar, é muito fácil recitar, mas está aí uma das passagens mais difíceis de vivenciar. Talvez você esteja passando por um momento de muita dificuldade, de muita adversidade, mas eu quero te dizer, busca força aí no teu coração, no teu pensamento e diz assim: Senhor, mesmo nessa doença, mesmo nessa adversidade, mesmo nessa porta fechada, mesmo nessa situação de perda, eu quero te dizer: glórias eu te dou, Senhor. Glórias eu te dou. Será que você pode digitar aqui no comentário? Coloca aqui no comentário: glórias ao Senhor. Na dor, no sofrimento, glórias ao Senhor. Na perda, glórias ao Senhor. Na alegria, glórias ao Senhor. Aprenda isso, querido. O segredo para lidar com as adversidades e perdas é reconhecer que Deus está conosco em toda e qualquer situação e que eu preciso achar força para glorificá-lo e aceitá-lo, porque Ele é soberano, tudo pertence a Ele e eu preciso aceitar a sua soberana vontade. O texto que nós lemos é um texto muito simples, muito conhecido, mas é um texto muito rico. Querido, que época era essa?
Era uma época próxima ao período da Páscoa. Jesus estava saindo da antiga Jericó e entrando na nova Jericó, reconstruída por Herodes. Entenda que quando nós estudamos geografia bíblica, nós percebemos que havia duas cidades chamadas Jericó. É por isso que, inclusive, nos evangelhos você pode notar que na mesma passagem diz assim, entrando em Jericó. Em outra passagem diz saindo de Jericó. Na verdade, existiam duas cidades chamadas Jericó. Uma Jericó antiga e uma Jericó nova, reconstruída por Herodes. E nós estamos vivenciando uma época especial, a época da Páscoa. E todo homem, varão, acima de 12 anos de idade, que estivesse em um raio de 25 quilômetros, deveria obrigatoriamente ir ao Templo de Jerusalém para cultuar ao Senhor no dia da Páscoa. A celebração da Páscoa era algo especial para o judeu, então era uma época de muito movimento. Imagine só, 25 quilômetros de raio, todas as cidades ali ao redor, as pessoas tinham que se dirigir para Jerusalém. Jericó estava a 24 quilômetros de distância de Jerusalém. Logo, era caminho, era passagem. Muitas e muitas pessoas passavam ali. Jesus já havia começado o seu ministério e quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, porque Jesus também estava chegando na reta final do seu ministério, quando Jesus chega em Jerusalém, ele entra sentado em um burrinho. Você conhece a história, é saudado pela multidão, as pessoas colocam ramos ali na rua para que Jesus possa entrar triunfante, sentado em um humilde burrinho, entrando na cidade de Jerusalém. Então nós estamos falando do período que antecedeu este momento da chegada em Jerusalém. Jesus estava passando por Jericó, indo em direção a Jerusalém. Note que a palavra de Deus fala que Jesus se tornou conhecido pelos sinais, pelas maravilhas. Olha o que está escrito em Mateus, no capítulo de número 11, versículo de número 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. As pessoas estavam vendo sinais e cada vez mais seguiam Jesus. As pessoas queriam ser curadas, as pessoas queriam ser livres, as pessoas ouviam a mensagem do Mestre e ficavam encantadas. Então, naquele momento de passagem pela cidade de Jericó, havia uma grande multidão que cercava Jesus. Imagine você, Jesus já estava ali no final do seu ministério, imagine o tanto de gente que estava seguindo Jesus. Uma verdadeira multidão que passava ali. E naquele caminho houve um encontro com alguém especial. O nome dele não foi citado na Bíblia. Era apenas conhecido como Bartimeu. Na verdade, Bar era o prefixo de filho, então Bartimeu queria dizer filho de Timeu. Bartimeu era alguém que sabia o que era a perda. Bartimeu sabia o que era perder muita coisa na sua vida. E talvez hoje o Senhor me trouxe aqui para te fazer lembrar que às vezes é necessário aprender a lidar com as perdas para alcançar a vitória. E hoje eu quero te falar que por meio do exemplo de Bartimeu, nós podemos aprender a lidar com a nossa situação, com a nossa perda. Muitos historiadores, entre eles Flávio Joséfo, contam uma história que existiam homens e mulheres que se rebelavam contra o Império Romano e que eram aprisionados, que sofriam violências e se tivessem filhos homens, aqueles filhos também eram objeto de violência. Alguns historiadores citam a história de um general já aposentado do exército israelita, que teve os seus bens tomados, que teve a sua casa vilipendiada e que ele se revoltou contra o exército romano. Ele, na verdade, liderou rebeliões contra o Império de Roma e, consequentemente, ele foi preso. E alguns historiadores falam que antes da sua morte, pegaram os seus filhos e entre eles tinha um homem, um garoto, e cegaram aquele garoto. Alguns são os que fazem a associação entre esse general chamado Timeu e o cego na estrada de Jericó. Bartimeu, filho de Timeu.
ele poderia ter sido este filho do general aposentado israelita que teve seus olhos vazados por conta de uma retaliação por parte do Império Romano pela atitude do seu pai. Bartimeu era alguém que sabia o que era perder. Sua saúde ele perdeu, ele havia ficado cego. Nas finanças, Bartimeu era alguém que dependia da mendicância, era alguém que pedia esmolas na rua. Com relação à sua história, ele sequer teve o direito de ter o seu nome escrito, ele sequer teve o direito de ter o seu nome contado na história. Sua situação na sociedade era de alguém considerado maldito, porque sempre que as pessoas viam alguém cego, eles vinculavam aquilo a pecado, a maldição. Bartimeu não tinha nome, Bartimeu não tinha dinheiro, Bartimeu não tinha saúde, Bartimeu era considerado maldito. E na questão da espiritualidade, muito pior. Ele não poderia comparecer ao templo para levar a sua adoração. Ele precisava de Jesus em todos os campos da sua vida. Ele precisava na saúde, ele precisava na finança, ele precisava na história, ele precisava com relação à sua situação social e também à religiosidade e espiritualidade. Bartimeu sabia o que era perder. Bartimeu tinha experiência com perda. Talvez você esteja reclamando hoje por causa dessa doença, você esteja sofrendo por causa de um trabalho, por causa de uma decepção amorosa, por causa de uma traição, por causa de algo que está tirando o teu sono. Mas lembre-se de que Bartimeu estava em uma situação muito pior. Bartimeu sabia o que era lidar com perda. Sempre haverá alguém pior que você. Então a melhor coisa que você faz é, quando for orar, falar: Senhor, eu sei que tem gente em situação pior do que eu, me ajuda a lidar com a minha perda para que o teu nome seja glorificado. Mas talvez a pergunta que você me faça agora, pastor Ednei: o que eu aprendo? Como eu lido com as minhas perdas? Me ajuda, eu estou precisando de algumas dicas bíblicas. Eu quero dizer que não falo eu, mas fala a palavra de Deus para você. Querido, a tua perda não é o fim. A tua perda não pode significar o fim. Bartimeu não enxergava, Bartimeu não tinha dinheiro, Bartimeu não era reconhecido socialmente, a sua espiritualidade era negada e, sobretudo, querido, ele era considerado um maldito por causa da sua perda da visão. Mas não era o fim, porque Jesus estava passando naquele lugar. Querido, eu estou te falando do mesmo Jesus. Não é o fim para você. Jesus pode mudar a tua história. Bartimeu, ele podia não enxergar fisicamente, mas naquele momento ele enxergou mais do que muita gente. Ele viu Jesus em meio à multidão e ele viu Jesus, a esperança para mudar a sua história. Então, a primeira coisa que você aprende na questão de lidar com as suas perdas é que a sua perda não representa o fim da sua história. Ainda há uma solução para você. Jesus pode mudar a sua vida e a sua história. Lembra aquilo que Jó falou em Jó capítulo 19, versículos 25 e 26? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Querido, mesmo diante da perda, não perca a sua fé. Não pare de olhar para Jesus. Confie no Senhor, porque Ele pode mudar o cenário da tua vida. A segunda coisa que nós aprendemos é que em meio à adversidade, em meio ao sofrimento, em meio à perda, eu preciso entender que eu preciso aproveitar cada oportunidade. Veja bem, Bartimeu estava numa situação deplorável, Bartimeu estava numa situação muito difícil, mas ele ouviu: Jesus está passando por aqui. Ele ouviu que milagres estavam acontecendo, ele ouviu que sinais e maravilhas estavam acontecendo, então ele falou assim: eu vou aproveitar essa oportunidade. Querido, em meio a essa dificuldade que você está passando, talvez
essa oportunidade seja que Deus reservou para mudar a tua história. Eu quero liberar uma palavra para você e você vai recebê-la em nome de Jesus. Que o Senhor agora entre com cura, que o Senhor entre agora com libertação, que o Senhor entre agora com porta aberta. E eu quero que nesse momento você comece a dizer: Senhor, opera um milagre em minha vida. Eu quero aproveitar bem esta oportunidade de estar cultuando ao Senhor aqui, mesmo pela internet, acreditando que eu posso colocar a minha fé em ação. Efésios capítulo 5, versículo 16 nos ensina que precisamos aproveitar bem o tempo, aproveitar bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu sei, querido, que pode estar doendo, eu sei que você pode estar com muita ansiedade no teu coração, mas eu quero te falar, Jesus vai te dar sabedoria para você aproveitar oportunidades. E enquanto uns vão estar chorando cada vez mais, você vai estar dizendo: eu chorei, hoje não choro mais e eu vou começar a contar a minha bênção para você. Deus mudou a minha história, Jesus mudou a minha sina. Jesus é aquele que pode transformar a tua vida também. Eu creio, querido. Você crê nisso também? Então coloca aqui nos comentários dizendo assim: eu creio, pastor. Eu creio nessa palavra. Essa palavra é para mim. Eu sei que ainda não acabou, não é o fim. Eu preciso aproveitar cada oportunidade, me apegar com Deus e receber a minha vitória. Aprenda a lidar com as suas perdas, querido. Saiba que a sua perda não representa o fim. Saiba que você precisa aproveitar cada oportunidade e saiba também ouvir aquilo que vai ser edificante para você, aquilo que vai aumentar a tua fé. Veja bem, Bartimeu estava sentado e ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando por ali. E naquele momento, seu coração se encheu de esperança, se encheu de fé para clamar por aquele que podia mudar a sua história. Em meio a essa adversidade, eu quero te falar: fuja das más notícias. Fuja daquilo que ocupa os teus ouvidos com o que não edifica. Começa a se encher de coisas boas. Procura alguém que converse com você coisas saudáveis, coisas que te coloquem para cima. Alguém que te apresenta a palavra de Deus. Pega a palavra de Deus, vai ler. Não sabe o que ler? Pega um salmo, vai ler. Pessoas ali que passaram por sofrimento, mas que puderam dizer, como o salmista Davi no Salmo 23 falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabe, a gente aprende na palavra de Deus que há momentos de dificuldade, mas são nesses momentos que nós precisamos ouvir, nós precisamos nos encher de coisas que nos trazem esperança. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quer ter a tua fé aumentada? Busca a palavra de Deus, busca a promessa de Deus. Não esquece, tem uma promessa específica para você, uma promessa de salvação, uma promessa de libertação. Você foi chamado por Jesus para ser livre, gozar de liberdade e ter a certeza que a tua esperança não acaba nesta vida, porque tem uma vida ao lado de Jesus, na pátria celestial, da qual você também pode desfrutar. Aprenda a lidar com as suas perdas. A Bíblia te ensina, a perda não é o fim. Você tem que aprender a aproveitar as oportunidades em meio à adversidade. Você tem que encher o teu coração de coisas que te edificam, os teus ouvidos com notícias boas, com promessas. Hoje eu vim aqui para te dizer, ainda não acabou. Jesus pode mudar a tua história. E a quarta coisa que você aprende é que você precisa confiar que Jesus pode de fato mudar o teu cenário. Jesus pode de fato mudar a tua história. Bartimeu estava ali em uma situação devastadora, mas quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, talvez naquele momento eu comece a imaginar aqui Bartimeu ali na sua situação de mente câncer, na situação de pobreza, na situação de angústia, na situação de humilhação. Naquele momento o coração de Bartimeu se enchendo de esperança e ele dizendo assim: ei, é Jesus que está passando aqui. Ele curou tanta gente, ele libertou tanta gente, mortos ressuscitaram. Ele pode mudar a minha história também. E o coração dele foi se enchendo de esperança, de fé. E ele acreditou que Jesus podia mudar a história dele. Querido, eu quero te convidar a acreditar
Ei, Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode te curar. Jesus pode te libertar. Jesus pode te salvar. Jesus pode abrir porta, fechar porta. Jesus pode trazer a esperança que não tem mais. Jesus pode aumentar a fé que está sendo devastada. Jesus pode trazer uma nova e viva esperança para o teu coração. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Querido Deus, Ele olha para nós. E quando olha para nós, Ele vê o mérito de Jesus Cristo. E é por causa do mérito de Jesus que neste momento você pode aí mesmo, você pode pausar este vídeo, você pode digitar aqui no comentário e dizer: Senhor, eu acredito nessa palavra. Jesus, me ajuda. Jesus, muda a minha história. Jesus, muda o meu cenário. E eu tenho a certeza que realmente a tua vida vai ser transformada. O próprio Jesus, quando fala de si mesmo, ele atribui a ele todo o poder, querido. Não há problema que ele não possa resolver, não há situação que ele não possa intervir. Acredite, ainda não é o fim. Há um novo de Deus para a tua vida, há um novo de Deus para a tua história. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Jesus que eu te apresento, o Jesus a quem prego, é o Jesus que tem todo o poder. Não há nada impossível para Jesus. Aí você fala: pastor, eu estou devendo muito, pastor, eu estou numa situação devastadora. Eu digo: Bartimeu estava em uma situação pior. E Jesus mudou a história dele porque ele acreditou, aproveitou a oportunidade, esqueceu das suas perdas para dizer: ainda não é o fim. Colocou a sua fé em ação. E a quinta coisa que a gente aprende com Bartimeu, de como lidar com as nossas perdas, é que nós precisamos tomar uma atitude diferenciada de fé. Isso, querido, não adianta você dizer que acredita, não adianta você dizer que tem fé, não adianta você dizer que realmente sabe que Jesus pode fazer. Ei, as tuas atitudes é que vão dizer o tamanho da tua fé. As tuas atitudes é que vão dizer de que forma você está crendo. Neste momento, o Senhor te chama para ter uma atitude diferenciada de fé. Eu não sei qual vai ser a atitude tua. Eu quero lembrar com você qual foi a atitude de Bartimeu. Bartimeu era um mendigo, Bartimeu era um cego, Bartimeu era um considerado maldito. Mas ele creu, acreditou que deveria aproveitar a oportunidade. Naquele momento ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você pense, foi só um clamor de alguém desesperado. Talvez você pense, foi só um clamor de alguém que não tinha mais esperança. Mas eu quero te dizer que este clamor foi um clamor especial. Quando ele fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele podia ser morto, ele podia ser assassinado, ele podia ser preso. Sabe por quê? O filho de Davi, a quem Bartimeu estava se referindo, era o Messias prometido e esperado pelo povo judeu. E você sabe, o povo judeu esperava o Messias que seria o seu governante, eles esperavam um libertador, eles estavam oprimidos ali pelo Império Romano, eles estavam subjugados e eles esperavam o Messias libertador, o Messias que seria o novo rei deles. Tanto é que Jesus, quando foi crucificado, foi colocada a expressão Rei dos Judeus em cima da sua cruz. Então justamente era isso, quando Bartimeu clamou, ele estava dizendo assim: eu sei que o Senhor é aquele a quem nós esperávamos. Eu sei que o Senhor é o Messias prometido. Eu acredito no seu ministério. Eu acredito que o Senhor é o Messias. Eu acredito que o Senhor é o filho de Davi, a quem tanto nós esperamos. Eu acredito que o Senhor é aquele que vai mudar a história da humanidade. Quando Bartimeu clamou, ele teve uma fé diferente da grande maioria das pessoas que estavam ali, porque ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias e que poderia mudar a história dele naquele momento.
por um piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos, Jesus podia mudar a situação. Eu não sei o que Deus está te incomodando a fazer, mas eu quero te dizer que está na hora de tomar uma atitude diferenciada de fé. Está na hora de dizer, Senhor, eu creio não apenas de palavras, mas eu vou tomar uma atitude de fé. Talvez a atitude que você esteja precisando tomar, seja de ir atrás do emprego, seja de buscar uma reconciliação, seja de tomar aquele medicamento tão importante, tomar aquela decisão tão importante, a de escrever aqui no comentário pedindo a misericórdia de Deus, a de se ajoelhar aí onde você está agora e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor. Talvez seja a de entregar a tua vida para Jesus nesse momento. Eu não sei que atitude de fé você vai tomar, mas eu quero te dizer que a oportunidade chegou e a oportunidade é agora. Tome uma atitude de fé, acredite, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Sério, eu quero te falar isso, aproveite cada oportunidade. Em um momento que nós estamos tendo poucos cultos, em um momento que nós não temos tido tanta oportunidade de celebrar diante do Senhor, Ele está te falando, aproveita a oportunidade de estar comigo, aproveita, melhora o teu relacionamento comigo. Jesus quer mudar a tua história. Além disso, mais duas coisas nós aprendemos. Bartimeu foi aquele que, quando Jesus o chamou, dizendo, vem até a mim, Bartimeu, vem falar comigo, vem em busca do teu milagre, vem falar com aquele que pode mudar a tua história. A palavra de Deus fala que Bartimeu lançou a sua capa fora. Sabe que capa era aquela? Era a capa dada pelo Império Romano para aqueles que exerciam a mendicância. Para os mendigos, eles tinham uma capa para identificarem a cada um deles. O Império Romano deu aquela capa a Bartimeu, não foi Deus que deu. Eu não sei quais são os rótulos que colocaram em você. Eu não sei do que estão chamando você. Talvez estão chamando você de fracassado, derrotado. Talvez estão dizendo que você não tem jeito. Talvez colocaram uma capa em você, um rótulo em você. Jesus está dizendo, vem cá. Mas antes de se apresentar diante de Deus, tira a capa, deixa tudo que te impede. Jesus não quer rótulos, Jesus não quer máscaras. Tira tudo, te apresenta diante de Deus com sinceridade. Aprenda a lidar com as suas perdas, sabendo que a hora de se apresentar com Deus é a hora de dizer assim, Senhor, tudo o que eu tenho é o Senhor. E se é o Senhor que eu tenho tudo. Olha só que coisa diferente, coisa linda. Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda neste momento de dificuldade. Mas a última coisa que nós aprendemos com este texto bíblico, aprendendo a lidar com as nossas perdas, é que nós precisamos saber o que queremos de Jesus. Querido, sabe, às vezes nós fazemos orações muito pobres. Nós colocamos diante de Deus situações muito abstratas. Nós dizemos, Senhor, muda a minha história, abençoa a minha vida. E Jesus está querendo relacionamento. Então, hoje, a oração que eu quero que você faça é a seguinte, Senhor, eu quero que o Senhor atue na minha vida, especificamente na minha vida financeira, na minha vida sentimental, na minha saúde, no meu emprego, no meu trabalho, no meu psicológico, nas minhas emoções. Eu quero que você dê nome. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual foi a sua perda, eu não sei qual é a sua dor, mas você vai colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, é isso. Eu coloco diante do Senhor, eu nomeio diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Querido, aprenda a lidar com as suas perdas, sabendo que Jesus é tudo o que você precisa. E que neste momento, Jesus está dizendo, filho, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui. Clama, faça como Bartimeu, aproveita a oportunidade, toma uma atitude de fé, tira a capa, se apresenta diante de Jesus e peça especificamente aquilo que você quer de Deus. A minha oração hoje é que esta palavra tenha reanimado você. A minha oração é que esta palavra frutifique no teu coração, que você não perca a esperança em meio às perdas, que você não perca a esperança em meio a esse momento de adversidade. Você continue acreditando que não importa a situação pela qual você esteja passando, não importa o rótulo, não importa o que você está sentindo.
O que importa é que neste momento há uma palavra de vida para você. Jesus pode mudar a tua história. Acredita, acredita, Ele pode ser a saída que você tanto espera receber. Eu quero neste momento encerrar essa palavra orando com você. Eu quero orar com você. Eu queria que neste momento você colocasse diante de Deus tudo agora. Vai, desapega, tira a máscara, tira a capa, tira rótulo. Quer se ajoelhar aí, te ajoelha. Está chorando, não tem problema. Jesus enxuga a tua lágrima, não tem problema não. Quer contar bênção já aqui do lado? Já conta a bênção. Tenho certeza que essa palavra está falando com muita gente. Ei, eu tenho a certeza, Jesus está falando com você. Jesus está mudando a tua história. Ele pode enxugar a tua lágrima, Ele pode confortar o teu coração, Ele pode mudar a tua trajetória. Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a tua vida também. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar, por meio da vida de Bartimeu, que nós precisamos saber lidar com as nossas perdas. O nosso querido irmão Bartimeu era alguém que sabia o que era ter perda em sua vida. Perdeu em todos os aspectos da vida, perdeu em tudo, perdeu na saúde, na finança, na relação social, na espiritualidade, Senhor. Ele perdeu, mas ele aproveitou a oportunidade e reconheceu que o Senhor podia mudar a vida dele. Ó Deus, e é no nome deste mesmo Jesus que eu quero orar por esta pessoa, que eu quero clamar ao Senhor por essa pessoa que está de joelhos agora, por essa pessoa que está de olhos fechados, por essa pessoa que está chorando. Deus, enxuga essa lágrima, Pai. Cura, Senhor, abre portas, muda esta história, muda essa trajetória. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode mudar essa vida, pode mudar essa situação. Nos ensina a lidar com as nossas perdas, para que venhamos perceber que não é o fim, que o Senhor pode trazer algo novo para nós. Nos aviva, Senhor, nos dá esperança, reanima a nossa fé, reacende a chama da nossa busca pelo Senhor, e que venhamos acreditar que há um Deus todo-poderoso que cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu espero realmente que esta palavra tenha falado ao teu coração, que este culto tenha sido bênção para você. Que Deus te abençoe, querido. Não sai antes de pegar esse link, copia, manda para alguém. Conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Conhece alguém que está precisando de Jesus? Manda esse link para alguém. Já coloca aqui nos comentários, eu recebo essa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue falando ao teu coração aquilo que eu não pude falar. Que você tenha um restante de semana abençoado. Não esqueça, acompanhe as nossas redes sociais e se inscreve no nosso canal. Fica na paz do Senhor. Eu posso impetrar a bênção para a tua vida? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu quero que você repita comigo assim: amém e amém, Senhor. Deus te abençoe. Fica na paz, querido, e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.